Olá, hoje nós vamos falar sobre vetor. A nossa agenda vai ser grandeza escalar e vetorial. Nós vamos definir o que é grandeza escalar e vetorial. Noção geométrica de vetor, igualdade de vetores, soma de vetores, negativa de vetores, subtração de vetores, produto entre grandeza escalar e vetorial, vetor unitário, representação analítica do vetor no SMAT Studio, soma e subtração de vetores, produto escalar, norma do vetor, ângulo entre vetores, projeção de um vetor na direção de outro vetor, produto vetorial. Depois vamos falar de material, resultados e conclusão. Grandeza escalar e vetorial. Grandeza escalar é especificada apenas pela sua magnitude. A grandeza vetorial é especificada pela sua magnitude, direção e sentido. Em geral, grandezas escalares são representadas na forma normal, por exemplo, uma letra normal, x, y, a, b. Grandezas vetoriais podem ser representadas nas formas a letra com uma flecha em cima ou uma letra em negrito. Noção geométrica de vetor. Imagine que o ponto A é onde está localizado 0, o ponto B é onde está localizado 10. Imagine que a partícula está em 0, ela sai e vai até 10. Então a gente representa com uma flecha, onde a parte traseira da flecha está no ponto de partida e a ponta da flecha está no ponto de chegada. Então, se olharmos aqui, eu posso representar então esse vetor nesse formato ou com esse formato. O comprimento dessa flecha representa a magnitude ou a intensidade do vetor, enquanto a orientação dessa flecha representa a direção e o sentido do vetor. Igualdade de vetores. Perceba que ao deslocar o vetor, por terem o mesmo comprimento e mesma orientação, são considerados vetores idênticos, iguais. Soma de vetores. Imagine que eu tenho um vetor S, que é a soma do vetor A mais o vetor B. Então, nós colocamos o vetor A, pego o vetor B, alinho a traseira do vetor B na ponta da flecha do vetor A e nós temos esse arranjo. Então, isso significa que o objeto saiu daqui, veio até aqui, depois ele saiu, veio daqui até aqui. A soma desses vetores pode ser representada pelo vetor S, como se dissesse, olha, o objeto saiu daqui e chegou aqui. Com a ideia desenvolvida no slide anterior, imagine que eu tenho agora a soma de três vetores. Então, alinho os vetores A, B e C nesse formato, a ponta da flecha alinhada com a traseira da outra e aqui também. Então, nós temos um objeto, saiu da origem, veio até aqui, foi para cá e depois subiu. A soma desses três vetores representa um vetor S, que significa que o objeto saiu daqui e parou aqui. Então, essa é a soma dos três vetores A, B e C. Negativa do vetor. A negativa do vetor A é definida como sendo o vetor com um sentido invertido. Dessa forma, a subtração de vetores é entendido. Como eu tenho um vetor A menos B, é a mesma coisa que a soma do vetor A com a negativa do vetor B. Ou seja, eu inverto a orientação do vetor B e faço a soma. Produto entre grandeza escalar e vetorial. C é a grandeza escalar, AB é o vetor. Se esse valor C é maior que 1, o vetor é maior que o vetor original, ele é alongado. Se o parâmetro C está entre 0 e 1, o vetor é reduzido, ele acaba ficando menor, eu diminuo ele de tamanho. Se C é igual a 1, o vetor é igual ao vetor AB. Se C é igual a menos 1, nós vamos ter a negativa do vetor AB. Se o C é menor que menos 1, significa que eu vou alongar o meu vetor e vou inverter ele de orientação. Então, ele é maior em comprimento que a B, mas está no sentido contrário. Se o parâmetro C está entre menos 1 e 0, eu estou diminuindo o tamanho do meu vetor
e invertendo a orientação dele. Vetor unitário. O vetor unitário é um vetor cujo comprimento é igual a 1. Em particular, escolhe-se três vetores unitários, um situado no eixo x, um situado no eixo y e outro situado no eixo z. O que está no eixo x será denotado pela letra I, com uma flecha em cima. O que está no eixo y vai ser denotado com a letra J. E o que está no eixo z será denotado pela letra K, IJK. Representação analítica do vetor no SMATStudio. Imagina que eu crio um vetor A, que é um número que multiplica o vetor unitário I. Eu tenho um outro vetor B, que é um número que multiplica o vetor unitário J. E tenho um outro vetor, que é um outro número que multiplica o vetor unitário K. O vetor A está no eixo X, porque aqui é I. O vetor B está em Y, porque aqui tem o J. Aqui o vetor C está no eixo Z, porque tem o K. Ao somar os três vetores, nós vamos obter um vetor soma que vai ser C1I mais C2J mais C3K. Portanto, no SMATStudio, quando a gente tem um vetor escrito nesse formato aqui, né, um número I mais um outro número vezes J mais um outro número vezes K, eu coloco no formato matricial. Clico em inserir matriz, escolho três linhas, uma coluna. A primeira linha representa o número que está no eixo X, ou seja, o número que multiplica o vetor I. A segunda linha é o número que está no eixo Y, ou seja, é o que multiplica o J. E o terceiro número, a terceira linha é o número que está no eixo Z, ou seja, é o que está multiplicando o vetor unitário K. Portanto, soma e subtração de vetores. Portanto, se a gente definir aqui os vetores A e B, fazer a soma significa eu somar essa quantidade com essa. Coloco o vetor I em evidência, eu vou ter a x mais bx, coloco o j em evidência, a y mais by, coloco o k em evidência, z mais bz. Se eu fosse fazer a subtração, trocaria os sinais de mais por menos aqui. Serve aqui. No SMATStudio, como eu faço isso? Eu vou definir o A e B da forma como foi visto no slide anterior, ou seja, na forma matricial. Primeira linha é o AX, segunda linha a Y, terceira linha a Z. O vetor B, mesma coisa, primeira linha é o BX, segunda linha é BY, terceira linha é o BZ. E aí escrevo A mais B igual, ou A menos B igual. Produto escalar. O produto escalar é definido dessa forma. A vetor ponto B vetor. E a definição é comprimento do vetor A vezes o comprimento do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Perceba que pela definição, se eu pegar os vetores unitários e escalar I, o que acontece? O comprimento do vetor I é 1. O comprimento desse vetor também é 1. O ângulo entre esses dois vetores é zero, porque os dois estão no eixo X, apontados na mesma orientação. O ângulo é zero. O cosseno de zero é 1. Se eu fizer o mesmo raciocínio análogo para o J, eu vejo que os dois vetores estão alinhados no eixo Y, o ângulo entre eles é zero. E da mesma forma com o vetor K, esses dois vetores estão situados no eixo Z, na mesma orientação, o ângulo entre eles também é zero, portanto, o produto escalar desses vetores, quando eles são iguais, I com I, J com J e K com K, é 1. Por outro lado, se eu pegar o vetor I e fizer um produto escalar com o vetor J, veja que o comprimento deles é 1. Porém, o vetor I está no eixo X, o vetor J está no Y. O ângulo entre eles é 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Mesmo raciocínio eu posso aplicar com J e K. Esse está no eixo Y, esse está no eixo Z. E da mesma forma K com I. Ou seja, esse está no eixo Z, esse está no eixo X. E o ângulo entre eles também é 90 graus. Portanto,
o produto escalar de vetores IJ, JK e K com I é zero. Logo, dessa forma, quando eu pego um vetor A e faço o produto escalar com o vetor B, só vão ficar retidos os termos que eu tenho em produto escalar I com I, J com J e K com K. Significa, então, se a gente desenvolver a expressão, que meu resultado será xbx mais AYBY mais AZBZ. Como um exemplo, pegue aqui, eu defini aqui o vetor A, defini o vetor B. Para calcular o produto escalar, simplesmente faço A vezes B igual. O resultado é o produto escalar desse vetor com esse. Bem simples, né? Norma do vetor. Considere que eu queira fazer o produto escalar do vetor A com o vetor A. Por definição, será x² mais AY² mais AZ² e que é igual, seguindo a definição de produto escalar, é o comprimento do vetor A vezes comprimento do vetor A vezes o cosseno do ângulo entre o vetor A com o vetor A. Como eles é o mesmo vetor, o ângulo entre eles é zero, cosseno de 0 a 1, portanto, essa expressão é A². Portanto, a norma de um vetor é a raiz quadrada do produto escalar do vetor com ele mesmo. No SMATstudio, a gente pode usar essa expressão ou, de uma forma mais simples, usar o comando norm e a gente escreve o vetor aqui, a letra designada para o vetor. O produto escalar também me permite achar o ângulo entre dois vetores, seguindo a própria definição do produto escalar. O produto escalar do vetor A com o vetor B é o comprimento do vetor A vezes o comprimento do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Passamos os dois termos A e B para baixo do produto escalar e achamos o arco cosseno. Com isso, a gente acha o ângulo entre os dois vetores. Uma outra aplicação do produto escalar é a projeção de um vetor na direção de outro vetor. Imagine que se deseja projetar o vetor A sobre o vetor B. Inicialmente, constrói-se o vetor unitário na direção desejada. No caso, era o vetor B. Então, eu pego o vetor B, divido pela norma dele. O vetor B minúsculo é o vetor unitário. Finalmente, calcula-se a projeção de A na direção do vetor unitário B, ou seja, calcular o produto escalar de A com o vetor unitário B. O resultado obtido, o número, é a projeção do vetor A na direção do vetor unitário B. Outro tipo de produto que existe é o vetorial. A definição do produto vetorial entre os vetores A e B é um vetor C, cuja norma é dado pelo produto da norma do vetor A vezes a norma do vetor B vezes o seno entre eles. Basicamente, a gente pode usar a regra da mão direita. Eu coloco o meu dedo indicador na direção do vetor A, o dedo médio na direção do vetor B, o polegar vai me dar a direção do produto vetorial dos vetores A e B. Observe que se a gente fizer produto vetorial do vetor I com I, ou J com J e K com K, o resultado é um vetor nulo, zero. Por quê? O ângulo entre os dois vetores, aqui I com I é zero, seno de 0 é zero. De J com J o ângulo também é zero, assim como K com K também o ângulo é zero. Porém, vamos ver o que acontece quando eu faço um produto vetorial do vetor I com o J. Coloque o dedo indicador no eixo X, o dedo médio vai estar no eixo Y, meu polegar aponta para o eixo Z. Então, o IJ vai dar o vetor unitário que está localizado no eixo Z. De forma similar, se eu fizer esse produto, meu dedo indicador vai estar no eixo Z, o dedo médio vai estar na direção do eixo Z, né? O J está no eixo Y, o K está no eixo Z,
o produto vai me dar, o polegar vai estar apontado para o eixo X. E se eu fizer da mesma forma K com I, o meu resultado vai estar na direção do eixo Y. E perceba que se eu colocar vetor I aqui, J nessa direção, eu vou ter o meu vetor K aqui. Porém, se eu inverter aqui as orientações, se eu colocar agora aqui o J, o I, o resultado vai ser o vetor K invertido. Portanto, por isso que tem o sinal negativo. O produto vetorial é bastante empregado quando se deseja encontrar um vetor que é perpendicular a outros dois vetores. No SMATstudio é bem simples, a gente define o vetor A, o vetor B, porém aqui a gente deve procurar lá no SMATstudio um ícone que tem esse X, que representa o produto vetorial. Às vezes aparece com a nomenclatura produto externo. Esse é o produto vetorial. Perceba que o resultado é um vetor, com componentes no eixo X, Y e Z. Nessa atividade são necessários os seguintes materiais: o SMATstudio, o computador e o simulador de vetores. Resultado: abra o aplicativo PET, escolha a opção Explore 1D. Considere que a partícula sai da origem e chega na posição 10. Arraste o vetor A e represente o deslocamento. Clique na ponta da flecha e faça com que o comprimento seja 10. Mova o vetor sem alterar sua orientação e comprimento. Segunda atividade, abra o aplicativo PET, escolha a opção Explore 1D, crie um vetor de comprimento 10, clique no vetor e observe os valores. Inverta o vetor, clique nele e observe os valores. Terceira atividade, abra o aplicativo PET, escolha a opção Explore 1D, coloque o vetor no comprimento 10, coloque outro vetor de comprimento 5 com a mesma direção do vetor A. Habilite a soma. Observe o resultado. Resultados, abra o aplicativo PET. Escolha a opção Explore 1D. Coloque um vetor de comprimento 10. Coloque outro vetor de comprimento 5, com a direção contrária do vetor A. Habilite a soma. Observe o resultado. Abra esse aplicativo. Escolha a opção Explore 2D. Coloque um vetor de comprimento 10 na horizontal. Coloque outro vetor de comprimento 10 na vertical. Clique em cada vetor e observe os valores. Habilite a soma. Observe o resultado. Desloque os vetores para formar um triângulo. Habilite o ícone. Depois, habilite esse ícone. Abra o aplicativo PET. Escolha a opção Explore 2D. Coloque um vetor de comprimento 10 na horizontal. Coloque outro vetor de comprimento 10 na vertical. E o vetor C de comprimento 7,1 inclinado de 45 graus. Habilite a soma. Observe o resultado. Desloque os vetores de forma que a ponta de um deles encoste na traseira do outro. Outra atividade, abra o aplicativo PET, ou escolha a opção Explore 2D, coloque um vetor de comprimento 10, dobre ele de tamanho. Coloque nele, clique nele e observe os valores. Outra atividade, abra o aplicativo PET, escolha a opção Explore 2D, coloque um vetor de comprimento. Resultados, abra o aplicativo PET, escolha a opção Explore 2D, coloque um vetor de comprimento 3 na horizontal, outro de comprimento 4 na vertical, habilite a soma. Clique no vetor A, observe os valores. Em seguida, clique no vetor B, observe os valores. Clique no vetor soma, observe os valores. Habilite esse ícone. Considere os vetores A como sendo esse, vetor B igual a esse, calcule a soma manualmente e no SMATstudio. Considere esses vetores A e B, calcule a diferença dos vetores manualmente e no SMATstudio. Considere A igual a 2, B igual a 3 e o ângulo entre os vetores seja 30 graus. Calcule o produto escalar. Mostre que o produto escalar de I com I, J com J e K com K é igual a 1. Mostre que o produto escalar dos vetores I com J, J com K e K com I é zero. Mostre que o produto escalar de I com J é igual ao produto escalar de J com I. Faça essas atividades no SMATstudio.
Use o SMATStudio e calcule o produto escalar entre esses dois vetores. Resultados. Dado o vetor A, calcule a norma desse vetor. Considere os vetores A e B, calcule o ângulo entre eles. Próxima atividade. Considere o vetor A, calcule o vetor unitário na direção de A. Considere os vetores A e B, projete o vetor A na direção do vetor B. Mostre que o produto vetorial de I com I, J com K, J e K com K é zero. Faça isso no SMATStudio. Considere os vetores A e B. Calcule o produto vetorial A e B no SMATStudio. Considere os vetores A e B. Encontre o vetor unitário que é perpendicular a esses vetores. Grandezas escalares são determinadas apenas pelo valor de sua grandeza. As grandezas vetoriais possuem um valor numérico e a sua orientação. Vetores podem ser somados ou subtraídos, sempre fornecendo como resultado um vetor. Os componentes do vetor são obtidos em relação aos eixos de um sistema de coordenadas x, y, z, traçando retas perpendiculares aos eixos a partir da origem e da extremidade do vetor. Os vetores unitários têm módulo unitário e sentido igual ao sentido positivo dos eixos do sistema de coordenadas. O produto de um escalar com um vetor gera um outro vetor. O produto escalar entre dois vetores gera uma grandeza escalar. O produto vetorial entre dois vetores gera um vetor. O produto escalar é usado para determinar o comprimento do vetor, para encontrar a projeção do vetor em outro vetor ou para determinar o ângulo entre os vetores. O produto vetorial permite encontrar um vetor que é perpendicular aos outros dois. Espero que tenha gostado dessa aula. Abra a apostila sobre vetores, faça os exercícios, estude bem porque será bastante utilizado nos próximos capítulos. Obrigado.